Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Agora é um bom momento para desacelerar. Acomode-se como preferir. Vou ler para você uma história. Diálogos Filosóficos de Platão. A República, livro 3. Então, como faremos? Perguntei. Admitiremos na cidade todos os gêneros, ou um só dos gêneros puros, ou a mistura dos dois? Se prevalecer minha maneira de pensar, disse, apenas um dos puros, o que imita as pessoas moderadas. No entanto, Admanto, o estilo misto é bem interessante e muito do gosto das crianças e de seus preceptores, o que também se observa com a maioria do povo. É muito interessante realmente. Mas sem dúvida, observei, irás dizer que esse estilo não convém à nossa cidade, por não haver entre nós homens duplos nem múltiplos, visto ter cada pessoa apenas uma ocupação. Não convém, de fato. Eis a razão de somente nessa cidade verificarmos que o sapateiro é exclusivamente sapateiro, não piloto com o conhecimento de sapateiro. O lavrador é só lavrador, não juiz com conhecimento de agricultura, como é apenas combatente o guerreiro, sem ser comerciante que entenda de arte bélica, e assim com tudo o mais. É muito certo, disse. Nessas condições, se viesse à nossa cidade algum indivíduo dotado da habilidade de assumir várias formas e de imitar todas as coisas, e se propusesse a fazer uma demonstração pessoal com seu poema, nós o reverenciaríamos como a um ser sagrado, admirável e divertido, mas lhe diríamos que em nossa cidade não há ninguém como ele, nem é conveniente haver. E depois de ungir-lhe a cabeça com mirra e de adorná-lo com fitas de lã, o poríamos no rumo de qualquer outra cidade. Para nosso uso, teremos de recorrer a um poeta ou contador de histórias mais austero e menos divertido, que corresponda aos nossos desígnios. Só imite o estilo moderado e se restrinja na sua exposição a copiar os modelos que desde o início estabelecemos por lei quando nos dispusemos a educar nossos soldados. Sim, respondeu, é o que faríamos se tivéssemos poder para tanto. E com isso, meu caro, continuei, quer parecer-me que esgotamos a parte da música relativa aos discursos e às fábulas, pois já tratamos do conteúdo e da forma. É também o que eu penso, disse. Agora, prossegui, só nos resta tratar do canto e da melodia. Sem dúvida. A esse respeito, por coerência com o que ficou exposto, todo o mundo descobrirá de pronto o que é preciso dizer e como devem ser ambos. Pondo-se a rir, falou Glauco. Receio muito, Sócrates, que esse todo o mundo não me abranja. Neste momento, pelo menos, não saberei dizer como ambos devem ser, apesar de fazer minhas conjecturas. De qualquer forma, lhe disse, desde já podes afirmar com segurança que uma canção se compõe de 3 partes: texto, melodia e ritmo. Isso é verdade, respondeu. Com relação às palavras, não há diferença entre elas e as que não são cantadas, pois, de qualquer modo, todas terão de ser enunciadas, segundo os princípios de que já tratamos, não é verdade? Exato. O ritmo e a melodia terão de acompanhar as palavras. Sem dúvida.
Mas já dissemos que não temos necessidade de queixas e lamentações em nosso texto. É fato? Quais são as harmonias tristes? És músico, achas-te, portanto, em condições de enumerá-las? A lidiana mista, disse, a lidiana aguda e outras do mesmo estilo. Essas, então, lhe falei, serão excluídas por inúteis até mesmo para mulheres, que terão de ser moderadas, quanto mais para homens. Perfeitamente. A embriaguez também é imprópria para os guardas, a moleza e a indolência. Como não? E quais são as harmonias moles e usadas nos banquetes? São denominadas moles, disse, a ioniana e uma variedade lidiana. E essas, amigo, poderão ser de alguma utilidade para guerreiros? De jeito nenhum, respondeu, mas ao que parece, só te sobraram a dórica e a frígica. De harmonia nada entendo, lhe falei, mas resta-nos a modalidade indicada para imitar como convém a voz e a expressão do indivíduo que se comporta virilmente na guerra ou tem qualquer situação difícil e que, ao perceber em perigo sua causa, seja para ir de encontro a ferimentos e a morte, seja quando se vê a braços com qualquer outra infelicidade, persevera no seu posto e enfrenta resoluto a sorte adversa. Reservemos a outra para ser por ele usada em tempo de paz na execução de qualquer ato espontâneo, não porém violento, mas nas atividades cotidianas, quando insiste junto de alguém ou procura convencê-lo nas súplicas dirigidas a Deus ou na doutrinação e admoestação de qualquer pessoa, ou pelo contrário, quando se mostra sensível a pedidos, lições ou advertências de terceiros, de acordo com os quais pauta o seu proceder, sem revelar orgulho, e em todas as circunstâncias se comporta com modéstia e sabedoria, sempre satisfeito com os resultados obtidos. Essas duas modalidades de harmonia, a violenta e a voluntária, são as mais adequadas para imitar a linguagem da infelicidade e da felicidade, da sabedoria e da bravura. Com essas é que precisamos ficar. As que resolvestes conservar, me disse, são justamente as duas que há pouco me referi. Por isso mesmo, observei, não precisaremos empregar em nossas canções e melodias instrumentos de muitas cordas e capazes de todas as tonalidades. Acho também que não. Sendo assim, não precisaremos sustentar fabricantes de triângulos e de harpas ou de instrumentos outros de muitas cordas, capazes de todas as harmonias. Parece-me que não. E agora, admitirás na cidade fabricantes ou tocadores de flauta? Não é a flauta o instrumento de maior quantidade de sons, não passando de simples imitação dela os instrumentos de muitas harmonias? É evidente, respondeu. Restam-te, por conseguinte, observei, para uso na cidade, apenas a lira e a cítara, e para os pastores do campo, uma espécie de flauta de Pan. Pelo menos é a conclusão a que nos leva nosso argumento. Aliás, meu caro amigo, lhe repliquei, não faremos nada de extraordinário, preferindo Apolo e os instrumentos de Apolo, a Márcias com os dele. Não, por Zeus, me disse, essa também é a minha maneira de pensar. Pelo cão, continuei, sem o percebermos,
expungimos outra vez nossa cidade das delícias de que há momentos a acusávamos. E o fizemos com sabedoria, observou. Então, lhe falei, prossigamos em nosso trabalho de expurgo. Depois das harmonias, segue-se naturalmente o que diz respeito aos ritmos. Não devemos procurar ritmos variados, nem metros de toda a espécie, mas apenas determinar quais são os ritmos próprios para exprimir a vida bem regulada e corajosa, e uma vez descobertos, adaptar o metro e a melodia às palavras. Não o contrário, o texto ao metro e a melodia, como fizeste com as harmonias. A ti é que compete dizer quais são esses ritmos. Por Zeus, replicou, não sei o que diga. O que por observação própria poderei adiantar é que há 3 formas fundamentais na composição dos metros, como há 4 na dos sons, de que se originam todas as harmonias. Mas quais sejam as que imitam estas ou aquelas formas particulares da vida, é o que não saberei dizer. A esse respeito, observei, depois consultaremos Damão para saber quais movimentos são indicados à baixeza, à insolência, à insânia e as outras variedades, e que ritmos devem ser reservados para as qualidades contrárias. Tenho vaga ideia de que certa vez ele me falou de um ritmo composto, a que deu o nome de enóplio, de um dáctilo e de um heróico, que dispunha não sei como, igualando as subidas e as quedas, para terminarem em longas e curtas. Falou também, se não me engano, de um iambo e de um tal troqueu, aos quais atribuía quantidades longas e curtas. Se mal não me lembro, em alguns desses metros ele criticava ou elogiava tanto a melodia como o ritmo, ou talvez mesmo a combinação dos dois. Mas, como disse, deixemos essa parte para Damão. Destrinçar semelhante assunto é matéria que exige muito tempo, não te parece? Muito, por Zeus. Uma coisa, no entanto, saberás distinguir, que a aparência graciosa ou desgraciosa é sempre decorrência do ritmo ou de sua falta. Como não? Mas a presença e a falta do ritmo resultam da boa ou da ruim maneira de falar, respectivamente, valendo o mesmo para a harmonia e a falta de harmonia. A estar certo o que dissemos há pouco, que o ritmo e a harmonia é que tem de regular-se pelas palavras, não o inverso, as palavras pelo ritmo e pela harmonia. Sem dúvida, respondeu, estes é que terão de acompanhar o discurso. E a respeito da maneira de falar, perguntei, e do seu próprio conteúdo, não depende da disposição da alma? É evidente. E tudo o mais não depende do discurso? Sim. Desse modo, a beleza do estilo, a harmonia, a graça e o ritmo decorrem da simplicidade da alma, não no sentido com que eufemisticamente designamos a tolice, mas no verdadeiro do caráter ornado de beleza e bondade. É muito certo, disse. Assim, de todos os modos, deverão os moços esforçar-se por adquirir essas qualidades, se quiserem cumprir bem sua missão. É o que terão, sem dúvida, de fazer. Cheia delas está a pintura e todos os trabalhos dessa natureza, a arte do tecelão e a do bordador e a do arqueiro, bem como a manufatura de objetos em geral, a estrutura dos corpos
e o conjunto das plantas. Em tudo se nota proporção ou desgraciosidade. A falta de graça, de ritmo ou de harmonia é parente próxima da linguagem viciosa e dos maus costumes, assim como seus contrários o são das qualidades opostas, a ponderação e a retidão de conduta, irmãs e cópias fiéis. Muitíssimo certo, respondeu. Mas teremos de restringir nossa vigilância apenas aos poetas, para obrigá-los a só apresentar em suas composições modelos de bons costumes, sem o que deverão abster-se de compor entre nós, ou precisaremos estender aos demais artistas essa fiscalização, para impedi-los de representar o vício, a intemperança, a baixeza, a indecência, tanto na pintura da vida como na das construções e em todos os trabalhos dos artesãos, ficando proibido de exercer sua atividade entre nós, quem não puder obedecer a essas determinações. É de temer que venham a crescer os guardas no meio de imagens de vício, como um pasto nocivo, em que colham e ingiram pequenas, porém reiteradas doses de veneno das mais variadas espécies, do que resulta causarem na alma imperceptivelmente dano irreparável. Não só devemos procurar os artistas, felizmente dotados e capazes de descobrir por toda a parte o rastro do belo e do gracioso, para que nossos jovens, à maneira dos moradores de lugares sadios, tirem vantagem de tudo e que apenas as impressões de coisas belas lhes possam atingir os olhos ou os ouvidos, tal como se dá com a brisa benéfica que sopra de uma região salubre e os levem desde a infância, insensivelmente, a amar e a imitar os belos discursos e a se harmonizarem com eles. Não poderiam ser educados, disse, por maneira mais bela. E não é nisso precisamente, Glauco, continuei, que consiste a superioridade da educação musical por calar em fundo na alma o ritmo e a harmonia e aderirem nela fortemente, e porque servem de veículo ao decoro, não deixam honesta a alma sempre que for bem orientada a educação. Caso contrário, o oposto é o que se observa, e também pelo fato de perceber com acuidade quem, nesse domínio, desfruta de educação adequada, o que é falho ou menos belo nas obras de arte ou nas da natureza, e como mal-estar justificado por esse fato, passa a elogiar as coisas belas e a acolhê-la alegremente na alma para delas alimentar-se e tornar-se nobre e bom, e a censurar com toda a justiça o feio, dedicando-lhe ódio nos anos em que ainda careça de entendimento para compreender a razão do fato, mas uma vez chegada à razão, dar-lhe-á as boas-vindas com tanto maior alegria por se lhe ter tornado familiar em todo o processo de sua educação. Eu, pelo menos, disse, considero essas, precisamente, as vantagens da educação musical. O mesmo acontece, continuei, quando aprendemos a ler, pois só nos tornamos fortes depois de sabermos distinguir as letras, apesar de serem poucas em todas as combinações em que elas ocorrem, sem desprezá-las por insignificantes, quer ocupem grande, quer ocupem pequeno espaço, como se não fossem dignas de consideração, e nos esforçamos por compreendê-las onde quer que apareçam, visto não haver jeito de chegarmos a ser bons leitores
sem passarmos por essa fase inicial do estudo. É muito certo. E não é também verdade que não reconheceremos as imagens das letras, quer nos apareçam na água, quer no espelho, se não conhecermos antes as próprias letras, por ser tudo isso objeto da mesma arte e do mesmo estudo? Exatamente. Ora bem, do mesmo modo, pelos deuses, o que digo é que nunca poderemos tornar-nos músicos, nem nós, nem os guardas cuja educação vai ficar a nosso cargo, antes de sabermos distinguir as formas da temperança, da coragem, da liberdade, da generosidade e de todas as outras virtudes, suas irmãs, bem como as de seus contrários, onde quer que nos surjam, e de reconhecer que são elas mesmas que ali se encontram, elas e suas imagens, sem desprezar nenhuma, nem as pequenas nem as grandes manifestações, por admitirmos que todas elas fazem parte da mesma arte e do mesmo estudo. Necessariamente, observou. Continuemos, lhe falei. Quando se der a ocorrência de belos traços da alma que correspondam e se harmonizem com um exterior impecável, por participarem do mesmo modelo fundamental, não constituirá isso o mais belo espetáculo para quem tiver olhos de ver? O mais belo, sem dúvida. Porém, o mais belo é também o mais amável, não é verdade? Como não? Logo, os indivíduos mais perfeitos sob esse aspecto terão de ser amados do músico, não o sendo por seu lado os dissonantes. Não o serão, respondeu. Máxime se tratar de algum defeito da alma, porque se for apenas do corpo, essa pessoa saberá dar o devido desconto e se esforçará por amá-lo. Há outras leituras esperando por você.